Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que falta nos cursos de pedagogia e faz muita diferença na hora de trabalhar. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu chamei até de disciplina esquecida, né? Enquanto eu arrumo aqui a tela, você pode aproveitar para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, gente, nunca materiais com seus colegas. A gente não compartilha materiais porque quando você compartilha materiais, você está criando uma pessoa acomodada. E na educação a gente não precisa de pessoas acomodadas porque isso desvaloriza o nosso salário, no geral, né? Quanto mais acomodado é o profissional, menor a sua valorização. Então, eu chamei o vídeo de Isso é o que mais falta no curso de pedagogia, porque a gente tem uma disciplina que ela é esquecida na hora da faculdade, né? E essa disciplina é o que vai fazer toda a diferença em sala de aula para o professor e é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso daquele professor ou a quantidade de tempo que ele vai levar para conseguir entender o que é realmente dar aula, o que é lecionar, né? Então, essa disciplina, ela vai fazer toda essa conexão que é necessária, que a gente sai da faculdade e fala, eu não estou preparado. Não está preparado porque não teve essa disciplina. É simples assim, né? Que essa disciplina, ela vai fazer com que você tenha recursos, internos maiores do que as demais que a gente tem aí atualmente no curso de pedagogia. Na verdade, ela une várias disciplinas do curso de pedagogia em uma, e seria muito mais funcional se a gente a tivesse em formação, né? Então, a pedagogia está aí bem longe de preparar o profissional para a sala de aula. E a disciplina que eu estou falando, que ela é esquecida, que deveria ter nos cursos de pedagogia, porque é essencial ao trabalho do professor, é a elaboração de material didático, também chamada de design instrucional, tá? Então, essa disciplina, elaboração de material didático, por que que ela é necessária? Eu vou falar algumas falhas aí do curso de pedagogia, por que que não é incluído esse item ali, né? Mas, a princípio, quando você chega na escola, exigem que você faça atividades. Só que você não tem formação para isso, porque nunca foi dado na sua faculdade, uma disciplina para que você aprendesse a fazer atividades pedagógicas. Porque atividade pedagógica não é uma generalização. A gente tem dentro das atividades pedagógicas arquétipos. O que que são esses arquétipos? São os tipos de atividades. Eu vou ter o projeto pedagógico, eu vou ter a sequenciada, eu vou ter as atividades de fixação ou drill, que é o nome correto das atividades de fixação, elas se chamam drill, elas têm um nome. A gente vai ter as webquests, né, que são, vai ir para um campo digital. A gente tem uma série de arquétipos pedagógicos e quando você não tem isso na faculdade, você acaba generalizando, achando que é tudo igual. Então, é mais uma atividade para eu dar na sala, mas aquela atividade é o quê? É uma sequenciada, é um projeto, porque sequenciado e projeto devem ser tratados diferentes. E quando você tem uma formação profissional em elaboração de material didático, você percebe que tem uma diferença grande tanto de quantidade de informações na atividade, quanto do jeito como ela é tratada, quanto da rotina dela, né? Então, quantas vezes na semana e qual é o intervalo de tempo que eu dou de uma atividade para outra. Então, tudo isso vai de encontro aí com o tipo de atividade, que profissionalmente é chamado de arquétipo pedagógico. Por isso que a gente precisa ter a elaboração de material didático, porque quando a gente não tem, a primeira coisa é que a gente não diferencia o bom do ruim, ou o igual do diferente, né? Então, isso é bem importante. Não é porque a pessoa tem uma disciplina de elaboração de material didático que ela vai trabalhar com isso. Ela tem essa possibilidade de trabalhar, mas ele vai servir também para outras coisas que eu vou explicar daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai ver por que que não tem na faculdade, tá?
O próprio professor universitário, gente, não tem essa formação. Então, ele não tem como dar isso para vocês. Precisaria ser uma pessoa formada em design instrucional, mas bem formada, porque a gente tem também cada caso que eu vou dizer que é de ficar de cabelo em pé. Quando a gente está na faculdade, a gente tem um material deficitário e tem falta de parâmetros de qualidade. Por que que eu estou falando isso? Quantos professores universitários de vocês preparavam os próprios slides e tinham uma apostila feita por eles? Pensa aí na cabeça de você, na sua cabeça, né, na cabeça de vocês. Quantos professores universitários vocês tiveram no curso de pedagogia, letras, matemática, que seja, se for licenciatura, que eu também fiz licenciatura, né? Quantos professores você teve que faziam a própria apostila de ensino deles, o material didático universitário, e que faziam os slides ou que passavam na lousa de acordo com essa apostila? Porque também tem a ver com planejamento, elaboração de material didático. Na minha faculdade, eu não sei se foi assim na de vocês, os professores pediam, tinha um lugar lá de xerox, aliás, a criminalidade corre solta, né, na faculdade. Tinha um lugar lá para fotocópias, né, xerox, como você chama na sua região. A gente ia lá, parecia um buraco no meio da faculdade, né, ali um beco. E daí a gente ia lá e pegava do professor tal, eu preciso da professora Lourdinha, né, de segundo ano. Daí a pessoa ia lá, pegava a cópia e dava para, né, a gente pagava a cópia. Ou se não, pegava um livro e daí ficava explorando aquele livro lá, né? Mas material didático próprio, tipo, como você faz em sala de aula, não tem. Então, quer dizer, você não tem um parâmetro de qualidade na faculdade e a pessoa que estava lá também não tem. Né? Ninguém fez isso com ela, então ela não tem um modelo. Até isso que eu estou falando de modelo é uma das disciplinas da elaboração de material didático, está dentro de engenharia pedagógica. Porque o elaborador de material didático neuropsicopedagógico, que é o que eu formo, por exemplo, quando eu dou os cursos, eu trabalho uma disciplina chamada engenharia pedagógica. Dentro desse campo de engenharia pedagógica, a gente aprende que se a gente não tem um modelo, a gente não tem parâmetro. E daí a gente vai fazer do jeito que a gente quiser. E isso não é legal, né? Porque você não tem um patamar de qualidade. Então, essa falta de parâmetro e a falta de formação faz com que não tenha essa formação na faculdade. Segundo problema aí da faculdade, a grade curricular ela é fossilizada, vai atender um pensamento educacional que não existe mais. Então, é sempre voltado para questões de pedagogia anos 70, 60. Então, não tem a ver com o que a gente vê atualmente. Vocês vão ver que muitas coisas fogem da realidade e uma delas é essa questão da elaboração. Elaboração é a prática do aluno. Antigamente, a escola era um pouco mais abstrata. E eu sei disso porque eu tenho apostilas, pedagógicas desde 1920. Então, eu tenho apostilas antigas aqui. Eu tenho de 20, tenho de 40, tenho de 60, tenho de 70, tenho de 80. Então, na comparação, você vê que o pensamento antigamente era mais abstrato. Então, ia mais para o campo de teoria. Hoje a gente está mais num campo de prática, interatividade. Então, as disciplinas elas não conseguem conversar, elas são fossilizadas, aí não conseguiram mudar. Elas não conseguem conversar é, com o que é necessário na educação, né? E veja, digo mais, se houvesse alguma faculdade com a grade, com elaboração, com certeza os profissionais seriam diferenciados e ela teria maior qualidade aí de nota no MEC, né? Embora o MEC ultimamente a gente não sei se confia muito na qualidade não da nota, né? E a gente tem a questão política e econômica, gente. Política e economicamente não temos interesse em formar melhores profissionais da educação. A educação do Brasil, ela virou comércio. Então, assim, para você fazer assim, aí eu não tenho emprego, não sei o quê, vou fazer pedagogia porque é o curso mais barato. É bem assim o pensamento. Só que vou fazer pedagogia porque é o curso mais barato, às vezes traz assim, aquela pessoa que veio com dificuldade a vida inteira, ela já odeia a sala de aula, ainda vai para a sala de aula da aula. Ou se não, coloca a pessoa na sala de aula, ela é ótima,
Só que ela cai numa sala que, vai, não vou falar, ela passou no concurso público. Ela fica tanto batendo a cabeça, né? Parece que tá batendo a cabeça, porque ela pensa de um jeito e o resto pensa de outro, que você acaba se moldando ali. Eu me recusei a fazer isso, né? Mas tem gente que não aguenta e entra no escopo ali, no molde do público. Aquele funcionário público, né, padrão, que a gente até tira sarro em filme, né? Porque demora o atendimento, né? Aquela coisa. É, e daí fica meio acomodado, porque é muito difícil você remar contra a maré, né? Ou se não, na particular, você quer mudar, mas o sistema de ensino não deixa. Então, sempre tem alguma coisa indo contra você. Então, política e economicamente, o comércio vence. Então, é o sistema de ensino porque vai fazer com que o pai coloque na escola. É o, o dito cujo do livro lá que o Estado ou a prefeitura adotam porque foi pago pelo PNLD ou porque o Estado pagou, e daí você é obrigado a usar. Veja, obrigado. Por quê? Porque você não tem parâmetro de elaboração, cai na mesma coisa. Não tem parâmetro de elaboração, você não tem como discutir contra aquele material. Simples assim, né? Você está vendo que não dá certo e continua usando. Parece assim, criança com birra, né? E daí, o que que seria diferente se você tivesse esse curso de essa disciplina, né? Elaboração de material didático na pedagogia. Vou começar da situação que eu vivenciei, tá? A gente faz muitas visitas em prefeitura, né, em instituições particulares. Em uma das visitas, eu comentei com a pessoa que elaboração de material didático é uma coisa que você tem que contratar, que não pode ser o professor da escola que faz. Porque, ou da prefeitura, no caso, né? Da prefeitura, da escola onde você estiver. Porque, veja, quando foi que essa pessoa teve formação para fazer material didático? Em qual parte da curso de pedagogia que ela viu isso? Provavelmente não viu, tá? E daí a pessoa virou para mim e falou: mas nem essa é a intenção do curso. Daí eu achei estranho ela falar isso, mas eu não fiquei retrucando, né? Porque não era meu papel ali, no tipo de reunião que eu estava, tá? Porque dependendo da reunião eu até retruco. Mas aí durante a reunião ficou bem claro o quanto não ter elaboração de material didático foi deficitário para essa pessoa que falou. Porque para ela, você mostrava a atividade A B e a C. Atividade A e a B eram placebos, ou seja, aquelas atividades que não têm resultado. E eram atividades que, assim, eu já tinha feito para estudo científico e eu tinha utilizado como placebo, então aquela atividade que não tem efeito, né? Igual aquele medicamento de açúcar que você dá para o paciente para ele achar que está dando certo. Então, o professor acha que está dando certo, mas não dá o resultado final. Então, aquelas atividades A e B que eram placebo, para ela era igual a atividade C, que não era placebo, que era uma atividade com maiores resultados comprovados cientificamente, né? Então, ela não tinha um parâmetro para escolher atividade. Inclusive, naquela escola, ela tinha escolhido uma coleção para ser implantada aí, que até tinha um contrato, acho que até 2025, que não estava dando resultado. Então ela foi lá, viu em outra escola, na escola estava dando resultado em outro município, sabe? E daí ela falava, vamos adotar porque é bem bacana o material. Adotou, começou a cair a qualidade da escola, e daí eles entraram em contato com a gente, porque eu sou elaboradora profissional de material didático, né? E além de elaborar para editoras, eu tenho minha própria edição. Então, ela entrou em contato, a gente fez uma reunião, mas ficou bem claro que ela sabia que o material não dava certo, mas não sabia o motivo. Então, essa falta de parâmetro do que é elaborar fazia com que ela não soubesse nem escolher o material, né? Então, isso é bastante grave. Eu gostaria de começar dessa situação para vocês entenderem por que que esse vídeo está sendo feito, que foi a partir dessa situação que eu resolvi fazer o vídeo. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Atualmente, nem todo professor sabe escolher material. Porque o material, gente, ele tem que ter uma evolução. Então, eu tenho que olhar o começo, o meio e o final do livro. Mas daí eu pego um ponto específico. Então, eu vou pegar, por exemplo, eu vou ver o livro de matemática, no começo está números até 10, depois até 50 e depois até 100. Beleza, está tendo evolução.
Mas se ele fica só em números até 50 o ano todo, eu vejo que aquele livro ele não tem qualidade pedagógica, né? Então, isso vai fazer com que o curso de elaboração faz com que a disciplina faz com que o professor tenha esse parâmetro, né? Para poder saber ao menos escolher o material. Nem todo mundo vai se dar bem com a elaboração, mas você vai ter a base para discernir o que dá certo e o que não dá. Essa é a grande diferença. Sem essa aprendizagem, né, essa disciplina da elaboração, a aprendizagem vai ser generalizada. Então, o que acontece? Para você, tanto faz se você vai dar o livro A ou o livro B. Na sua cabeça, você tem que dar. O resultado, qualquer coisa, você culpa o livro. Mas a culpa é sua, porque você não soube escolher, entende? Então, na verdade, a educação é de gente para gente, não é de gente para livro ou de livro para gente. É de gente para gente. Isso é pedagogia. Antigamente, a pedagogia não tinha nem livro, então o livro ele se tornou aí até um vilão, se você for ver. Porque é imposto, né, comercialmente, politicamente, aí dependendo da situação, e você acaba dando, mas não tem o resultado. E essa é a intenção mesmo do sócio político econômico, né? Mas nós da pedagogia a gente precisa ferrenhamente lutar contra. A gente não pode deixar a aprendizagem generalizada, ela tem que ser de qualidade. O curso de pedagogia, ele não permite fazer o link entre teoria e prática. Como eu falei para vocês, uma das áreas que está dentro aí da elaboração é a engenharia pedagógica. Na engenharia pedagógica, a gente faz você entender por que aquela atividade está sendo dada. Então, eu vou pegar aquela parte do modelo que eu já mencionei, tá? Mas tem umas outras partes muito mais importantes. O modelo é só um pedacinho, assim, tipo 10% da coisa. Eu vou aplicar uma atividade nova para o aluno. O que que eu faço? Com certeza, se é uma matéria nova, eu preciso ter um modelo de realização da atividade. Esse modelo faz com que a criança crie um padrão de como é a resposta. Então, eu não deixo a resposta solta. Então, eu quero que você replique, eu quero que você faça assim. E o modelo vai servir para ela poder refletir sobre como é feita aquela atividade. Então, sempre que for uma matéria nova, é legal sempre ter um modelo, para que você já molde, olha o nome, modelo molde. Você molda o pensamento da criança para que ela esteja dentro do parâmetro de qualidade. Só que o elaborador precisa ter qualidade também, porque senão sai uma caca total, né? Você não tira um modelo de um elaborador ruim. Daí não rola, né? Por isso que eu falei que nem todo mundo é elaborador, porque depende de uma bagagem anterior. Mas a disciplina de elaboração, ou o curso livre de elaboração, vão fazer com que você tenha esse parâmetro para enxergar a teoria na prática. Então, mesmo que você não saiba fazer, você vai saber escolher e dizer por que que aquela atividade está sendo feita, que é o mais importante. E atualmente o trabalho do professor é meio robotizado, limitado, né? Eu já vi casos, gente, que o pessoal compra passatempo na banca e dá para criança. Isso é falta total de parâmetro. É a ideia de que você vai ter. É tipo robô, né, mesmo? Foi isso que eu pensei na hora que eu escrevi. Você recebe o livro, você olha o livro, eu vou dar no dia um a página um, no dia 2 a página 2, parece um robô dando aula. Se tirar o livro da mão, então, abre um buraco na terra e se enterra, porque não sabe mais fazer nada, né? Então, a elaboração de material didático faz com que você se liberte quando a plataforma, né, o livro, o sistema não dão certo. Então, mesmo que você seja obrigado a usar, mas minha escola me obriga a usar, tudo bem. Quando você faz elaboração de material didático, você continua usando o seu livro, mas você sabe flexibilizar ele com outro tipo de atividade. Então, você olha a matéria do livro e você sabe escolher exatamente o que faltou no livro para poder complementar. Diferente de quando você não tem essa formação em elaboração de material didático, né? Agora, se você não teve, o que é quase certeza na pedagogia, como que você complementa? Porque já passou o curso de pedagogia, né? Nós temos aqui anualmente, porque não é uma disciplina de pouco tempo, né? São muitas aulas.
A gente tem o curso de elaboração de material didático no Grupo Expolidora de Educação. Eu trabalho nessa área há cerca de 14 anos, então não é de hoje, e trabalho na educação há mais de 30, nas mais diversas áreas, gente. Eu já dei aula de idiomas aí, já dei aula de inglês, francês, espanhol, já dei aula para educação infantil, já dei aula para ensino fundamental 1 e 2, já dei aula para ensino médio e cursinho. Então não é pouca coisa, tá? Já fui coordenadora e já fui diretora. Bagagem é gigante. E dentro disso, eu consigo dar assessoria. Sou formada em neuropsicopedagogia, né? Dentro disso, eu consigo formar pessoas dentro da elaboração de material didático, não apenas para fazer o material didático, mas para você olhar a atividade e falar, não, isso daí é um lixo. Isso aí só vai fazer quantidade ali, não vai nem fazer cócega no cérebro da criança, né? Às vezes você gasta papel e gasta tempo da criança e seu, dando 20 atividades, quando 3 atividades seriam suficientes e iam ocupar o mesmo tempo. Então, isso é muito importante, porque é a carga cognitiva da atividade, que a gente chama. Carga cognitiva está dentro da elaboração de material didático, dentro da disciplina, subdisciplina aí de arquitetura de informação, que a gente tem a parte visual também. A parte visual tem que conversar com a parte de escrita, isso é uma coisa que nem todo mundo entende. Às vezes a pessoa acha que tem que pôr o texto e depois a imagem. Não. Às vezes você pega primeiro a imagem e da imagem você forma o texto, porque é ela que vai conversar primeiro com o seu aluno, né? Então a gente tem que fazer uma coisa conectada, linkada. Se você tiver então interesse no curso, o curso começa todo fevereiro, tá? De qualquer ano. A gente está em 2024, por isso que a gente tem o Festival Elaboração 2024. Você pode entrar em contato com a Cirlei, que o curso está para começar, mas algumas aulas gravadas já estão disponibilizadas em janeiro, então você já pode começar hoje. Você pode entrar em contato com a Cirlei pelo 11 988084676. Todas, anota assim, ó, todas, TODAS, todas as informações são com a Cirlei, gente. Preço, dia de aula, porque ela tem aulas ao vivo, tempos de duração do curso, quantidade de horas, certificado, tudo com a Cirlei. Todas as informações com a Cirlei naquele WhatsApp, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori.